No módulo I, o que a gente vai fazer? Nós vamos integrar conceitos. A aula 12, então, vem para falar sobre atividade física e alimentação saudável versus atividade e alimentação cerebral. Todos sabemos da importância das atividades físicas, da alimentação saudável para ter uma vida plena e um melhor bem-estar. Sabemos, seja porque praticamos atividades e nos sentimos bem, seja porque nos alimentamos corretamente e também estamos com a saúde em dia. Normalmente, o assunto da atividade física e da alimentação saudável está ligado ao peso dos indivíduos e, segundo o Ministério da Saúde, é necessário compor as atividades diárias com caminhadas, trocar o elevador pelas escadas e, segundo eles, que cada minuto em movimento conta e praticar qualquer atividade física onde e quando for possível é melhor do que não praticar nenhuma atividade. E optar por preparações culinárias, ao consumo de alimentos ultraprocessados. Mas isso a gente já tá careca de saber, né? A mídia fala muito disso, então a gente precisa entender que o corpo é uma unidade estanque, ou seja, ela é fechada. Não há como não fazer bem ao cérebro tomando essas precauções gerais, certo? Mas e quando estamos dentro do peso, mas mesmo assim nos sentimos desgastados fisicamente? Ou então vivemos em constante ansiedade, sem foco? Será que não estamos deixando de alimentar o nosso cérebro com atividades desafiadoras e que te tragam a sensação de completude? A internet está cheia de dicas sobre os alimentos que podem turbinar o seu cérebro, mas todas essas dicas são focadas na parte material desse órgão, esquecendo que nós somos também algo além. Por isso, se você nunca pensou sobre esse algo além que também precisa ser alimentado, eu sugiro assistir este professor, que é um médico psiquiatra, sobre experiências de quase morte, EQMs. É um vídeo que eu vou deixar o link aí para você, se você estiver preparado para abordar esse tema. Caso você já tenha essa compreensão, a compreensão da existência de uma consciência que está ligada ao nosso cérebro material e que persiste após a morte, então será que você já pensou sobre a necessidade de trazer a esta consciência algo além dos alimentos materiais? Algo que ao acordar te faça realizar os altos fins da sua existência, como diria Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia? Se esta consciência persiste ao corpo, então não deve precisar de alimentação e exercícios materiais, certo? Mas sim de conhecimentos e atividades imateriais, como aprofundamentos sobre o assunto da alma, estudos sobre o universo versus o acaso, análise de sua relação com as outras pessoas, o seu lugar no mundo, a compreensão sobre o que é importante e as coisas urgentes, entre outros tópicos que sejam relevantes para você. Importa aqui compreender que cada interesse deste também se torna um exercício mental ativador de respostas materiais, hormonais. Seria muito proveitoso se o ser humano pudesse, sem a necessidade da EQM, compreender a necessidade do trabalho, claro, mas também do lazer, da família, de ser alguém melhor, com a chance disso surgindo a cada dia. Quando colocamos nossas prioridades, quais são elas? Uma lista importante, sim, mas de coisas meramente materiais? Ou também damos prioridade ao que vamos levar, por exemplo, nessa consciência que persiste depois da morte do corpo? Se você chegou até aqui buscando alterar sua resposta ao ambiente, percebendo os itens que te deixam sem foco, percebendo quanto tempo passa diante do celular, da televisão, dessas tecnologias. Se ainda assim sua busca está focada na matéria, nesta aula eu te incito a imaginar uma outra via, uma via capaz de melhorar seu foco e atenção,
porque te permite colocar a vida em perspectiva. Se algo persiste à morte do corpo, como apontam esses relatos das EQMs, então nós precisamos alimentar esse algo com nossas melhores capacidades e intenções. Precisamos pensar além, pensar no tempo, em como o tempo nessa materialidade é curto. Não importa que vá até além dos 100 anos, porque essa consciência vai ter a eternidade para vivenciar aquilo que aprendeu, os valores ganhos nesta existência, e por isso, quanto essa perda de foco, esse estresse, essa ansiedade, nos fazem deixar de viver o presente, que é o momento mais importante da nossa vida. Quais atividades você tem proporcionado ao seu cérebro? De que você tem se alimentado? Eu peço que analise profundamente essas questões, independente de concordar com a ciência atual, mas dando-se a chance de pensar que essa existência da consciência seja então uma dúvida razoável, não é mesmo? Eu trago esse termo do direito, a dúvida razoável, pois ela então vai tratar desse estado do caso que deixa a mente do julgador em uma condição tal que ele não possa dizer que experimenta uma convicção perdurável, que produz uma certeza moral sobre a verdade buscada. Ou seja, não existe um consenso, nem entre as religiões, as ciências e com certeza entre as pessoas, mas fica sempre a dúvida: e se? Por isso, e para descontrair, eu vou deixar nos links ou abaixo desse mesmo vídeo um vídeo chamado Deus, do Porta dos Fundos. É para descontrair mesmo, para colocar uma pulga atrás da orelha. Nós podemos questionar os cientistas, suas formas de analisar o tema, mas não podemos deixar de perceber que se tentarmos, como bem escreveu Dale Carnegie no seu livro Como Evitar as Preocupações e Começar a Viver, se tentarmos viver nas duas pontas de duas extremidades, ou do passado ou do futuro, não vamos conseguir e deixaremos o nosso presente pior do que o inferno. Então, aproveitemos o presente para cuidarmos do nosso corpo e da nossa mente.